corretas determinadas. Então, baseado nisso que vocês fizeram, nesse levantamento, tá, nessas análises, vocês têm que escolher o melhor sistema de irrigação, né, que atenda às condições do produtor e à demanda hídrica da cultura. Então, vocês têm que conciliar um sistema que consiga atender o que a planta precisa na questão de necessidade hídrica e que se adeque às condições do produtor. Não adianta nada você empurrar no produtor um máximo no sistema de irrigação mais eficiente, vai lá uma microaspersão, um gotejo em linha, na linha do milho, ou um pivô central para mini pivô e tal. Meu, se não adequar as condições do produtor, não tem como, entendeu? Então não adianta. Às vezes o produtor tem dinheiro para adquirir um equipamento desse, montar um sistema desse, mas não sabe manusear, não tem funcionários, vai ter problema. Outras vezes o produtor, às vezes até conseguiria e teria os funcionários, mas não tem condições financeiras de adquirir um equipamento desse. Outras vezes a cultura que ele deseja irrigar não é rentável o suficiente para implantação do sistema de irrigação desse. Então, existe uma série de coisas que precisam ser ponderadas para que vocês escolham o melhor sistema. E qual é o melhor sistema? É o que atenda à demanda hídrica da cultura e as condições do produtor. Casou essas duas coisas, beleza. Esse sistema é o melhor sistema a ser implantado no local, tá? Então, o que vocês viram? Que o cara tem uma excelente disponibilidade hídrica, né? Tem água demais lá, não vai ter problema com água. Opa, quer dizer o quê? Eu posso utilizar um sistema que consuma mais água. Muitas vezes existem sistemas muito mais simples de serem operados, tá? Existem mesmo mais simples de serem operados, só que em contrapartida o consumo de água é maior, tá? Então, se eu não tenho problema com deficiência, com falta de água, eu tenho água à vontade, olha, é o caso de se pensar num sistema que consuma mais água com um manejo mais simples, tá? O cultivo é sucessivo, né? Ele colhe planta logo em seguida, colhe planta, quer dizer o quê? Esse sistema vai ficar lá no campo. Esse sistema tem que ser resistente. Esse sistema vai ser mudado direto, eu vou estar mexendo nele, ele vai estar exposto ao sol, entendeu? Ele vai estar exposto a máquinas que vão transitar dentro do local, é uma série de coisas. Eu tenho que ter um sistema robusto, resistente, tá? Ele vai fazer um uso constante dessa área. A perspectiva é que ele utilize essa área por muitos anos, então ele quer um sistema de irrigação que dure. Então, vocês têm que pensar na durabilidade do sistema a ser utilizado, tá? A entrada de máquinas com equipamentos, né? Por exemplo, arado e grade. Então, vai entrar equipamentos lá, arado e grade, que podem danificar, né, esses dutos dos sistemas caso eles sejam enterrados. Então, vocês têm que pensar que, se for enterrar, tem que ser enterrado a uma grande profundidade. Muitas vezes isso é inviável, tá? Depois, na questão de fazer uma manutenção desse sistema quando ele está enterrado é muito complicado, tá? Então, vai entrar arado, vai entrar grade, vai revolver o solo, arado em profundidade, e se esse equipamento estiver lá na superfície parado e eu não conseguir movimentá-lo, né, o trator não vai conseguir transitar em determinadas áreas, porque senão ele vai passar por cima dos canos, dos tubos ou do equipamento e vai danificar o equipamento. Então, eu já sei que ou eu enterro os canos em profundidade ou eu deixo sob a superfície mais móveis, com que eu consiga movimentar, tirar com facilidade de um lado para o outro, mudar de lugar, para as máquinas poderem fazer os tratos culturais na área. Tá? Ele tem a disponibilidade de trabalhadores, mas não tecnificados, então ele não tem pessoas com capacidade técnica para utilizar certos equipamentos. Então quer dizer o quê? O equipamento de irrigação tem que ser simples, fácil de ser operado, ok? Ele vai designar um funcionário para fazer as coletas diárias de dados local, temperatura e precipitação. Segundo ele, se o cara não for, ele vai, mas não vai ficar sem os dados de temperatura e precipitação do local, porque ele acha que é muito simples, é fácil e os funcionários darão conta e ele dará conta de atender a necessidade para manutenção do projeto, tá? Do sistema. Então, o que vocês vão escolher aqui? Diante de tudo isso que foi levantado anteriormente, o sistema que mais se adequa a essas condições é o sistema de irrigação por aspersão
convencional móvel. Por que por aspersão convencional e móvel? Aspersão é aquele sistema onde eu vou utilizar aspersores, que eu vou aspergir a água na superfície, imitando a chuva. Esse sistema não tem uma elevada eficiência de uso de água, né? O índice de aproveitamento de água, mas eu não tenho problema com falta d'água no local, eu tenho muita água disponível. E esse sistema é um sistema extremamente durável. Tá? Eu tenho equipamentos, por exemplo, tubulações de aço, aspersores com peças de latão, metal, alumínio, tal, altamente resistentes. São equipamentos que eu posso colocar lá e eu vou utilizar por muitos anos. E de fácil manutenção e manejo. Então, é fácil treinar e capacitar uma pessoa para utilizar esse sistema. É um sistema simples, não é muito complicado de ser utilizado, né? Então, em função de tudo isso, máquina que vai entrar no local tem que mudar equipamento de lugar, o equipamento tem que ser robusto, resistente, tem que ser fácil de mudar e colocar num lugar no outro, ligar, desligar, tá? As conexões têm que ser fáceis, e uma série de coisas, tá? O equipamento que mais se adequa a essa condição seria o sistema de irrigação por aspersão convencional com aspersores, e o sistema móvel, que eu consigo movimentá-lo dentro da área. Tiro daqui, levo ali, tiro de lá, levo cá, e assim eu movimento ele na área. Tá? Então, feita a escolha do melhor sistema, nós vamos, né, começar a dar início ao nosso projeto. Então, o que a gente precisa agora para dimensionar esse sistema de irrigação? Tá? Nós precisamos de parâmetros referentes ao solo, à planta, à atmosfera e o equipamento utilizado. Eu preciso conhecer parâmetros sobre esses 4 elementos: solo, planta, atmosfera e equipamento. Quais seriam esses parâmetros? Então vamos lá. Quanto ao solo, o que nós precisamos saber do solo? Olha, velocidade de infiltração básica do solo, nossa VIB. Já falei, vocês já coletaram lá no local e já determinaram que a VIB é de 14 milímetros por hora. Quer dizer o quê? Que esse solo é capaz de absorver sem que escorra, que ocorra o escoamento superficial, 14 milímetros por hora. Se você jogar nesse solo durante uma hora, em 1 metro quadrado, 14 milímetros de água em 1 hora, tá? Esse solo absorve. Agora, se você jogar esses 14 milímetros em meia hora, o solo não dá conta de absorver. Ou se você jogar mais do que 14 milímetros em 1 hora, esse excedente acima dos 14 milímetros, imagine que você aplicou 18 milímetros no metro quadrado em 1 hora. Esses 4 milímetros a mais que você jogou vão ser perdidos por escoamento superficial. Tá? O solo vai saturar e não vai absorver essa água. E eu não quero isso, porque escoamento superficial é dinheiro jogado fora, água jogada fora, né? Sistema ligado. Desgaste do sistema. É água desnecessária sendo jogada, é adubo sendo lavado da área, é risco de erosão, tá? Uma série de problemas, é risco de falta de oxigênio por determinado período lá na raiz da planta, uma série de coisas. Então não vou jogar a mais no solo do que ele é capaz de absorver. Eu só vou jogar o que ele é capaz de absorver ou uma quantidade menor, tá ok? A umidade gravimétrica, aí vocês foram lá, coletaram as amostras, né, nós já falamos, e determinaram lá no laboratório que a umidade em peso na capacidade de campo é 38%, ponto de murcha 14%, densidade do solo 1,25 gramas por centímetro cúbico, a cultura vai ser milho verde ou grão. O fator de utilização de água dessa cultura, agora vamos lembrar. O que é esse fator de utilização da água? Vou tomar um gole aqui para molhar as palavras. Esse fator de utilização diz respeito, tá, à sensibilidade da cultura à falta d'água. Quanto maior esse valor, menor a sensibilidade. Tá? Quer dizer, mais resistente essa planta é à falta d'água, ou ela consegue absorver mais água do solo, tá, do que outras plantas. Então, o fator de utilização de água da nossa cultura para milho verde, que como a ideia é colher esse milho na fase, né, ainda que ele acabou de
antes do grão atingir o ponto farináceo, ele ainda vai estar verde, ele não vai estar maduro dentro da espiga, tá? Esse é o principal motivo desse sistema de irrigação. Então, eu vou utilizar como fator de utilização de água 0,5, porque ele é um pouco... Existe fator de utilização de água para milho de 0,6 até 0,7, mas aí é para milho grão, tá? Como aqui a ideia é milho verde, eu vou admitir que o milho verde é mais suscetível, tá, à falta d'água, ou mais exigente a quantidade de água do que o milho grão. Então, o fator utilizado aqui vai ser de 0,5. Quer dizer o quê? Que ele é capaz de utilizar 50% da água que existe nesse solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, sem que ocorra prejuízos à produtividade. Tá ok? Eu vou admitir que a profundidade efetiva do sistema radicular é de 0,5 metros ou 50 centímetros. Eu vou admitir que a raiz dessa planta de milho consegue se aprofundar e absorver a água do solo de uma profundidade de 0 a 50 centímetros, tá? No perfil do solo. Quanto ao clima do local, as condições climáticas, né? Eu vou determinar a evapotranspiração máxima ou potencial da cultura, tá? Para esse local. Como eu vou determinar? Eu vou utilizar aquele modelo, tá? De Hargreaves e Samani, que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? E eu vou conseguir, através desse modelo, com os dados de temperatura máxima, mínima, radiação solar extraterrestre, que varia em função do mês e da latitude, no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Eu tenho uma tabela, tá lá na aula, lá na apresentação. Com aquela tabela vocês conseguem o valor de radiação solar extraterrestre, vocês têm lá a evapotranspiração de referência, né? Esse modelo vai te dar a evapotranspiração de referência, e com ela, utilizando o valor de cultivo, que eu sei que varia em função, tá? Da fase de desenvolvimento da planta de milho. Esse valor de cultivo se altera, ele é menor no início, atinge um valor máximo, né, de utilização de água na fase que a planta está lá na fase entre vegetativa, iniciando a fase reprodutiva, final da vegetativa, início da reprodutiva, até meados da fase reprodutiva, aliás, quando está passando na fase de enchimento de grão, e aí essa demanda hídrica vai diminuindo gradativamente à medida que ela já conseguiu formar lá as sementes, né, o grão. Então, eu utilizo esse fator de cultivo para multiplicar pela evapotranspiração de referência, que é a IT0, que esse modelo me dá. E aí eu fiz o quê? Eu fiz lá, utilizando os dados meteorológicos, como eu expliquei para vocês, para a região lá do Formoso do Araguaia, tá? Peguei os dados climáticos lá, procurei, achei uma estação meteorológica lá no Formoso, consegui os dados climáticos para o ano todo, do ano inteiro, dos 12 meses do ano, e consegui os valores médios de temperatura máxima, né? Temperatura média máxima mensal para todos os meses, temperatura média mínima mensal para todos os meses e temperatura média mensal para todos os meses, né? E aí eu fiz o quê? Calculei a evapotranspiração de referência para cada um desses meses e multipliquei pelo KC na fase de maior demanda hídrica da cultura do milho, que vai estar lá em torno de 1,3. E aí eu obtive que a evapotranspiração da cultura máxima, né, a máxima que as plantas de milho vão atingir nessa região é de 6,8 milímetros por dia, tá? Então vocês já sabem como fazer isso. Isso aqui eu peguei esse valor, é uma estimativa, tá? Mas vocês saberiam como fazer esse cálculo aqui, utilizando esse modelo aqui que nós vimos na aula passada. Então, determinar a evapotranspiração máxima da cultura seria o quanto, né, o máximo, potencial máximo de transpiração dessa cultura. Quer dizer que quando ela mais transpirar, a evapotranspiração dela diária vai ser de 6,8 milímetros de água por dia. Quanto aos equipamentos do sistema de irrigação, né, eu preciso saber, por exemplo, que a eficiência desse sistema adotado é de 85%, né? Ele tem aí
não tem a melhor eficiência, mas, no entanto, é o sistema que melhor se adequa às condições do produtor. Já foi mencionado que ele vai funcionar aproximadamente 16 horas por dia, né? E eu vou usar como tubulação para distribuir essa irrigação sobre tubos de PVC, né? Então, hoje a gente tem tubos de PVC bastante rígidos e resistentes, né? Então, eu tenho que saber que esses tubos têm um comprimento padrão, no mercado brasileiro de 6 metros por barra, e os diâmetros comerciais variam de 25, 50, 75, 100, 125, 150 e aí por diante, tá? De 25 em 25 milímetros. Eu consigo esses tubos no comércio, de diâmetro. O conjunto motobomba, eu vou assumir aqui que eles têm uma eficiência bomba de 65%, né? E o motor de 92%, isso vão ser utilizados para dimensionar o sistema de motobomba, né? E recalque. Eu vou dizer que a altura de sucção, ou seja, o motor, aonde está a bomba, e o motor está 2 metros mais alto em relação a onde está ocorrendo a captação de água, que o comprimento da tubulação da sucção, que sai da bomba e vai até a represa coletar água, tem 4,5 metros essa tubulação, o comprimento, tá? E aí eu vou começar então a dimensionar meu sistema de irrigação. Olha que interessante, de trás para frente. Eu vou começar ao contrário. Como assim ao contrário, professor? Sabe o que é isso? Eu vou começar a dimensionar meu sistema de irrigação a partir da escolha do aspersor. E por que eu digo que é de trás para frente? Porque a água vai sair da represa, passar pelo cano de sucção, entrar na bomba, da bomba ser lançada na linha principal, da linha principal vai ser conduzida até a área de irrigação. Na área de irrigação ela vai ser distribuída, tá? Lá nos cotovelos, lá tem o nome das peças, nós vamos ver na próxima aula. Vai ser distribuída para a linha lateral, onde se encontrarão os aspersores, vai passar por essa linha, subir na barra, na haste do aspersor, tá? Vai entrar no aspersor e o aspersor vai lançá-la à atmosfera para cair sobre o solo, imitando a chuva, né? Então, o aspersor é o último, lá no final. Então, vou dizer que eu vou vir de trás para frente, porque o último a ser utilizado nesse sistema, né? É o último local onde a água chega, é o aspersor. Mas eu vou começar a dimensionar por lá de trás do aspersor, tá? E eu venho de trás para frente até terminar com a escolha do conjunto motobomba capaz de atender o que eu venho escolhendo, né? Determinando lá atrás. Aí eu escolho o conjunto motobomba que atende às minhas necessidades, tá? O motobomba e o sistema de recalque, tá ok? Então vamos lá. Escolha do aspersor, pessoal. Como é que eu escolho um aspersor para montar o meu sistema de irrigação? Tá? Então vamos lá. Eu preciso de algumas informações básicas. Eu preciso de um catálogo com informações fornecidas pelo fabricante. Toda empresa fornece o catálogo. Tá? Quando você vai comprar numa loja, procurar aspersores, você vai ter que procurar já um aspersor. Você não vai sair procurando ao acaso, pega esse, veja o catálogo, pega aquele, veja o catálogo. Não, eu já tenho ideia do que eu preciso, tá? Eu preciso de um aspersor, de cara eu vou falar aqui para vocês, ó, que o meu aspersor não pode jogar mais água, tá? O índice de aplicação de água, nós vamos ver aqui na frente, ou seja, a quantidade de água que ele joga, né, por metro quadrado, não pode ser maior do que a velocidade de infiltração do solo. Por que, professor, não pode ser maior? Porque se eu jogar mais água, tá? Se o meu aspersor jogar mais água do que o solo é capaz de absorver, essa água vai fazer o quê? Vai saturar o solo e vai escoar pela superfície do solo. Aí eu vou estar jogando água e dinheiro e uma série de coisas fora. Então, o meu aspersor, ele não pode jogar mais água no solo do que o solo é capaz de absorver, tá? Então, primeira coisa, já partindo daí, se eu sei a velocidade de infiltração de água do meu solo, que aqui é 14, sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que procurar um aspersor, tá? Que jogue, ou que lance, que tenha um índice de aplicação, que é isso, vai se chamar IA, próximo a 14 milímetros por hora, beleza? Esse catálogo vai me dar informações imprescindíveis para
utilização no projeto. Por exemplo, a pressão de serviço, ou seja, qual é a pressão que tem que existir lá no aspersor, né? A pressão com que a água está ali no aspersor para que esse aspersor funcione corretamente. Isso eu chamo de pressão de serviço. Então, cada aspersor tem uma pressão ideal de serviço, ou seja, aquela pressão onde o aspersor funciona corretamente. Essa pressão não pode ser muito maior nem muito menor, porque o aspersor não vai funcionar direito. Eu vou ter problema com a vazão de água, eu vou ter uma vazão maior ou menor do que eu quero. Esse aspersor não vai aplicar a água uniformemente sobre a área e uma série de coisas, tá? Eu preciso saber o diâmetro dos bocais desse aspersor, tudo isso está lá no catálogo. Eu preciso saber a vazão, tá? O que é a vazão? Volume pelo tempo, ou seja, quantos litros de água, quantos metros cúbicos de água esse aspersor joga por tempo, seja por hora, seja por segundo, por minuto. Eu preciso saber a vazão, tá, desse aspersor. E eu preciso saber o espaçamento indicado, tá, para utilizar esse aspersor. Aqui eu tenho E1 e E2, são os espaçamentos. E1 é o espaçamento entre os aspersores na mesma linha de irrigação, na mesma linha lateral. Tá? E E2 refere-se ao espaçamento entre as linhas laterais, ou entre as linhas onde estão os aspersores. Tá? Isso tudo o catálogo me dá. Eu preciso saber a intensidade de aplicação desse aspersor. A maioria dos catálogos dão essa intensidade de aplicação. Se não der essa intensidade de aplicação, vocês vão utilizar para fazer cálculos, precisam saber ela, vocês vão ter que calcular, tá? Eu vou mostrar como é que vocês calculam. Então tá aqui. Esse é um exemplo de catálogo fornecido pelo fabricante de aspersores. Olha aqui as informações que eu tenho. Pressão de funcionamento, né? A pressão de serviço. Olha aqui, esse tipo de aspersor funciona com 30, com 35, com 40, com 45 metros de coluna d'água. Aqui nós vamos trabalhar sempre com metros de coluna d'água. Se fosse dado em outra unidade, tá? Por exemplo, ATM, atmosfera, ou Pascal, megapascal, quilograma força por centímetro quadrado, sei lá, qualquer outra unidade, eu faço a conversão. Metro de coluna d'água, por exemplo, para atmosfera ou bar, é fácil. Por quê? Eu sei que uma atmosfera é equivalente a 10 metros de coluna d'água. Então, se aqui tem 30 metros de coluna d'água, tem 30 atmosfera ou 30 bar, tá ok? Então, eu consigo fazer a conversão, mas em geral as empresas dão sempre metro de coluna d'água, porque quando a gente trabalha com irrigação, a unidade utilizada, que nós vamos utilizar nos cálculos, é metro de coluna de água. E tá aqui, tem a pressão, tem o diâmetro de alcance, tá? O diâmetro de alcance do meu aspersor, ou seja, o quanto que ele joga para os dois lados, né? Ele forma um círculo onde ele está molhando, e quanto que ele joga para o lado direito e esquerdo, né? Os dois raios, né? Quanto que ele atinge em sentidos opostos aos raios, né? Qual é a distância que ele joga o jato de água. A altura máxima do jato, a que altura essa água chega a partir da altura do emissor, que é o aspersor, né? Ele está funcionando a 1 metro de altura sobre o solo, mas a água chega lá, nesse caso aqui, por exemplo, a 3,40 metros em relação ao solo, ou 2,40 metros acima, né, ou em relação ao emissor. Tá? A vazão dele, olha, aqui me dá em metros cúbicos por hora. Esse aspersor aqui, ó, esse aspersorzinho que trabalha com 30 metros, ó, ele me dá uma vazão aqui, ó, trabalhando com a pressão de 30, me dá uma vazão de 1,25 metros cúbicos por hora. A 45 metros de coluna d'água me dá uma vazão de 1,53 metros cúbicos por hora. E a intensidade de aplicação? Lembra que eu falei agorinha? Olha aqui, ó. Quer dizer o quê? Esse aspersor trabalhando a uma pressão de 45 metros de coluna d'água, ele tem um diâmetro de alcance de 21 metros, tá? Ele consegue uma intensidade de aplicação de 21,25 milímetros por hora, trabalhando no espaçamento 6x12, tá? Então, aqui está a intensidade de aplicação. A intensidade de aplicação varia
em função da pressão de serviço, tá? E do espaçamento que eu utilizo, tá? Para disposição na linha e entre linhas, tá? Em E1, que é aqui, ó, primeiro E1, espaçamento entre os aspersores na linha, e E2, espaçamento entre as linhas de aspersores. E aqui eu tenho todas as informações que eu preciso, tá? E aí o que eu falei para vocês, né? Que eu precisava de alguns parâmetros determinados no campo. Por exemplo, a VIB do meu solo, né? Eu determino a VIB do solo lá através dos infiltrômetros lá, né, de anéis ou outros métodos que existem. Mas aí eu coloco a água, né, acompanho, boto a água nos dois cilindros. O cilindro tem 30 de altura, eu coloco ele 15 dentro do solo, deixo 15 para fora, completo com água devagar, para que a água não promova a destruição, né, da camada superficial do solo, para que não dificulte a infiltração ou não mascare os resultados, de forma que não seja representativo da realidade local. E vou medindo com uma régua aqui, ó, o quanto essa água está baixando por tempo. A cada tantos minutos eu vou lá e faço uma leitura. Opa, passou 10 minutos, abaixou 2 milímetros. Passou 20 minutos, abaixou mais 3 milímetros. E assim vai. Até que eu chego num ponto que vão se passar a mesma quantidade de tempo e ela vai abaixar a mesma quantidade de água. Quer dizer o que? Eu atingir a estabilidade. Aí eu consigo determinar, então, qual é a velocidade básica de infiltração desse solo, né? É a hora que esse valor estabilize e continua constante. Aí a mesma velocidade vai continuar acontecendo. Sempre que eu colocar água aqui e for medindo, essa velocidade não irá se alterar. Aí o solo atingiu, né, a umidade suficiente para determinar a velocidade de infiltração desse solo, tá? Eu posso fazer no campo um ensaio sobre uniformidade de aplicação de água do aspersor, né? Eu escolhi um aspersor e quero saber como é que é a uniformidade de aplicação, se eu preciso manejar o espaçamento entre aspersores e entre linha para promover uma melhor uniformidade de aplicação. Geralmente, se você trabalha com a pressão indicada pelo fabricante, com o espaçamento indicado, tá? E eu não tenho sujeira nos aspersores, obstruindo nem nada, eles têm um valor de uniformidade de aplicação muito boa. Eles já vêm calibrados, não seria calibrados, mas eles já conseguem atingir o que é necessário, desde que você siga as especificações do fabricante. Então é sempre importante você utilizar o que é pré-determinado pelo fabricante, tá? Como pressão de trabalho, tá? Então quando você trabalha dentro de uma faixa de variação pequena de pressão de serviço, né? Se varia pouco essa pressão, está dentro da faixa tolerável, esse aspersor vai ter uma excelente uniformidade de aplicação, desde que não esteja danificado, obstruído e alguma coisa assim. Tá? Então, esses ensaios de uniformidade são assim, eu instalo pluviômetros, né, estrategicamente sobre a área e qualitariamente distribuídos sobre a área, tá? E aí ligo meu sistema de irrigação por algum tempo e vou coletar em cada copinho desse uma quantidade de água. E aí eu sei quanto de água chega em cada local, aonde molha mais, aonde molha menos e o quanto está molhando, né? O quanto de água está caindo por tempo, ou seja, a lâmina de água que está sendo aplicada em cada ponto desse aqui. Tá bom? Isso eu posso fazer avaliação a campo.